Estamos ao vivo nesta quarta-feira, 9 de outubro, às 19 horas. Mais uma vez, estou aqui com vocês, o privilégio para a gente falar hoje sobre marca, cultura. Vamos bater nesse aspecto novamente com uma grande convidada, com a nossa conselheira, advisory. Se vocês gostam da marca da V4, do trabalho que a gente vai fazendo sobre esse assunto, tem um mérito aí também na ajuda da Marcela Rezende, que está sempre ao nosso redor, que não ajudou só a construir marcas como a V4 Company, mas Madeira, L'Oréal Bacardi está construindo agora a Star Bank. Será que vale a pena, turma? Será que dá ROI? Será que o negócio é só investir em performance, fundo de funil, ou conteúdo, marca, cultura tem a ver com isso? I don't know, you tell me. É disso que a gente vai falar hoje. Lembre-se de tocar o sino conforme você for tendo um insight aqui para mim ter visibilidade se você está gostando, tá? Lembra de mandar o sininho, mandar o aviãozinho para 5, 10 colegas de trabalho, time, seu time. Quanto mais pessoas acompanharem com a gente, melhor vai ser para vocês aplicarem o único plano, como está ali na tela, aqui está em minhas mãos, o único plano. Estou aqui no capítulo que a própria Marcela está aparecendo, onde a gente fala de construção de marca. Que página é essa, Max? Descobri. Vai descobrir, não sabemos. O meu material não tem o número das páginas. Mas o de vocês tem. Se você ainda não tem o único plano em suas mãos, escreve plano aí. Você vai receber no seu direct para ter acesso ao material e o ambiente onde a gente tem as lives gravadas, tá bom? Deixa Página 282, tá? Página 282. Oiê, E aí, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Ótimo, sempre bom falar com você. Digo mesmo, falei com o Max, ó, sou parceirona, 8 meses de gravidez, estamos aqui. Olha aí, A obrigado. 7, ó, É isso aí, força. é isso aí. Eu tô aqui há 31 dias, vou terminar um zumbi esse negócio aqui, mas Não, tô tem que seguir a ideia do sabendo, Max. tô sabendo, todo dia. Você tá fazendo todas? Não tô fazendo todas, tem algumas que não, mas a maioria sim. Boa. Eu só faço com as Vamos. pessoas que eu gosto. Agora todo mundo que eu não fizer vai achar que eu não Privilegiada gosto. aqui. Ah, garoto. E ficou muito bom esse material, hein? Parabéns pra equipe. Ficou. Obrigado. Show de Então, bola. relembrando aqui, galera, estamos preenchendo o nosso plano de marketing e vendas para 2025. Envia plano no chat, você vai receber o material. E a ideia é que a gente preencha juntos um capítulo aqui ao vivo, tá? Para você. A gente sempre investiu muito em conselhos, conselheiros, para nos ajudar a tomar decisões das coisas que a gente faz aqui na V4. A Marcela é uma dessas pessoas, da mesma maneira que o Nigro, que o Perini, que o Marcos Marques, toda a turma que está passando aqui. São pessoas do nosso ecossistema que nos ajudam nos tópicos que a gente está conversando aqui, convidando para falar. E hoje a gente vai falar sobre marca, cultura, junto com a Marcela. E amanhã a gente vai trazer o Eric Shibata aqui para contar o case da CIMED. Então hoje é os fundamentos e amanhã a gente vai estudar um caso baseado nos fundamentos que a gente tem aqui junto com a Marcela, tá? Então lembre-se de mandar plano no chat para receber o materialzão. São 500 páginas, 25 mil projetos, 12 anos de aniversário da V4 Company, por isso que a gente está fazendo esse especial, lives todos os dias, às 19 horas, aqui no nosso Instagram. Tem ali embaixo duas coisas que você precisa saber. Primeiro, o aviãozinho ali para compartilhar a live para o seu time. E ao lado esquerdo, a gente tem post de interrogação para você mandar questões, caso você tenha uma dúvida específica, tá? Dito isso, a nossa palavra da noite é personalidade, tá? Nossa palavra da noite é personalidade, que é um pouco do que a gente vai falar sobre construção de personalidade, de marca, de empresa. Estamos com a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. Mas antes de a gente falar desse assunto, eu queria começar, Marcela, recapitulando a nossa aula de ontem. Queria ouvir um pouquinho da tua Tá? opinião, só para recapitular com a galera que esteve aqui ontem. Ontem a gente esteve aqui com Marcelo Germano, inclusive, Tá? Marcelo. E ele falou um pouco sobre como colocar um plano em prática, tá? Uhum. Então a gente está construindo um grande plano aqui para 2025 para as empresas venderem mais e melhor, baterem recordes de venda. Só que a gente está aqui preenchendo, construindo o plano, mas nenhum plano resiste ao contato com o inimigo, né? Nenhum plano de batalha resiste ao contato com o inimigo. Então
a gente entende e fez essa pausa ontem, a um terço do desafio, para falar sobre mentalidade e o que que a gente precisa fazer da experiência prática. No caso ali do Marcelo, queria ver rapidamente a tua visão sobre Uhum, isso, para a gente de fato conseguir lidar com as adversidades que vão ter na execução do plano, baseado na tua uhum, experiência executando várias vezes isso. Qual uhum. que são os teus pensamentos sobre isso, sobre a mentalidade que a gente precisa ter em mente para conseguir garantir que o plano saia bem executado na prática? Eu acho que, primeiro de tudo, né, é objetivo. Você tem que ter muito objetivo, muito claro ali, o que que você quer desse plano, o que que você quer tirar desse plano, né? Eu vou fazer um plano, mas qual que é o meu objetivo com esse plano? O que que eu vejo muito é, todo dia aparece incêndio. Todo dia você tem um incêndio para apagar. E se você não tem muito claro ali os seus objetivos do teu plano, é muito fácil você desfocar e você começar a apagar um incêndio, você esquecer o teu plano e totalmente o que que você quer cumprir com o objetivo disso até o final. Então, acho que o primeiro, a coisa muito importante ali, pelo menos quando eu aterrizo um plano de marketing, é qual que é o meu objetivo aqui, né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é o que que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo. Então, de novo, no dia a dia vão surgir várias adversidades. Incêndio é o que a gente mais tem quando a gente acorda de manhã. Então, você tem que reservar ali um tempo para, ok, independente desse incêndio que eu estou pagando, disso tudo que está chegando aqui, o que, que eu tenho que fazer para conseguir atingir meu objetivo? E seguir o pace ali, não deixar com que o dia a dia ele tome conta de você e você não consiga efetivamente focar no que você precisa entregar no final. Então, vou dar um exemplo do banco, tá? Uhum. Nossos 3 objetivos de marketing lá no banco é o primeiro trazer mais cliente. Então, foco em Tá. trazer mais cliente e com que esse cliente dure e perdure mais tempo dentro do nosso ecossistema. Segundo, a construção de marca e de reputação. Então, como é que a gente constrói a marca do banco? Como é que a gente constrói a reputação do banco para fora? E terceiro como é que a gente, junto com a área de people, traz essa parte de cultura? Como é que a gente constrói a cultura da companhia? Então, esses 3 objetivos são os meus objetivos do meu plano de marketing para o banco. Durante o dia, obviamente, eu tenho ali quais são as atividades que eu vou cumprir para conseguir entregar o objetivo 1, o objetivo 2, o objetivo 3, mas a quantidade de dispersão para eu conseguir entregar o objetivo é muito maior do que eu no dia a dia conseguindo dar o pace nisso tudo. Então, na minha semanal com o time, eu falo, ok, como é que a gente está aqui de acordo com o nosso plano, que a gente vai conseguir atingir o objetivo até o final do ano, e o que que efetivamente aqui é distração. E aí a gente sempre volta no objetivo. E, obviamente, todo mês a gente olha ali os KPIs. Estamos entregando ou não estamos entregando? A gente tem que fazer alguma coisa diferente aqui, ou a gente vai conseguir e seguir na risca do que a gente definiu como plano. Porque muitas das Uhum. vezes, ô Denner, muita coisa que a gente planejou não sai como esperado. E aí a gente tem que dar, ok, se isso aqui não funcionou, o que, que a gente tem que trazer aqui como substituto para conseguir atingir aquele objetivo que não foi atingido com a hipótese A ou a hipótese B, no caso. Sim. Então, isso é o que eu normalmente faço. É fácil? Putz, cara, não é. Porque a quantidade de distração no meio do dia é absurda. Absurdo. E problema que acontece? Tem que, né? Você tem que resolver esse problema, tem que resolver outro. Aí surgiu outro empecilho aqui de outra área que está envolvido. Então, eu acho que é ter disciplina para não esquecer o objetivo, sempre puxar o time ali para o plano que você armou, organizou com ele para poder entregar aquele objetivo e diariamente não, mas assim, a gente olha, vai, uma vez por semana ali os KPIs. Legal. Estamos no caminho ou não estamos no caminho? Top. Uma coisa prática que eu comecei a adicionar, baseado nisso que tu falou na minha rotina, eu fazia antes diferente, tá? Como é que eu fazia? Dado o caos e as mil coisas que vão surgindo no dia a dia, eu tinha um dia na semana reservado na minha agenda para não ter reuniões. Era o dia sem reuniões. Então isso Tá? ajudava a eu não ficar soterrado Tá? pelas, Eu pelas lembro. coisas aleatórias que vão surgindo e vão buscando reunião na tua agenda. Agora eu faço meio-dia, né? Uma Isso, manhã, eu lembro. aí, 2 vezes a semana, porque não deu para fazer o dia todo, Então, um dia só, porque
É Então, muita coisa. disso eu tenho uma outra dica que eu faço. Uhum. Segunda-feira é reunião de status com time. Quinta-feira é reunião de validação de coisa, tá? Preciso validar alguma coisa, então quinta é reunião de validação. E na sexta-feira é o meu dia que eu fico sentada que metade do dia não tem reunião. Na Legal. sexta-feira é o meu dia que metade do dia não tem reunião e que eu sento aí e-mail, WhatsApp, vou fazer Dá uma uma ligação limpada. para alguém que eu preciso fazer. Então, é segunda, quinta e sexta. Legal. Ó, se isso aí foi um insight para você, já toca o sininho no chat ali que a gente quer saber. Uma outra coisa que ajudou muito recentemente, que a gente implementou aqui na V4 também, Marcela, sobre isso, é um lance que a gente chama de RFC, Request for Comments, que é escrever um documento, quando a gente quer alguma coisa, ao invés da pessoa fazer uma reunião, ela escreve é um padrão de documentos, se você procurar no Google você vai achar aí, RFC, Request for Comments, que é um padrãozinho da forma como tu escreve para requisitar que as pessoas comentem no documento. Então, só o trabalho Tá, de escrever já organiza melhor as ideias e tá, aí tu não precisa fazer mais uma reunião, papapá. tá. Quando eu trabalhava na Madeira trabalhava com metodologia da Amazon. A Amazon não tem reunião, a Amazon tem paper, né? Você entra na reunião com paper, todo mundo lê o paper, vocês discutem, a gente discute o paper. Uhum. E com esse formato de paper, te faz a gastar muito menos tempo na reunião, porque tem uma introdução e é uma página. Obviamente que algumas gastam um pouco mais de uma página, mas é sempre uma introdução, o problema e o que você quer tirar daquela reunião. Você quer sair dali com o quê? Então, geralmente, no banco a gente não trabalha assim, mas na Madeira a gente tinha esse paper, onde eu via que as reuniões eram menos criativas, porque isso aí você dá uma certa limitação ali na troca de ideias, mas elas tendem a ser muito mais produtivas. Isso Legal. tá até naquele livro da Amazon Working Backwards, a metodologia que eles utilizam. Tem algumas empresas que utilizam essa metodologia de entrar na reunião com paper, né? Então, Excelente. Muito bom. isso é uma outra coisa. Enquanto você estava falando, eu tinha lembrado uma outra coisa também. Ah, e eu tenho um código com a equipe, Hum, que é urgente e importante. é. Que é assim, apareceu ali no WhatsApp, assim, urgente, importante. Eu peço 2 minutos na reunião, eu ligo lá e falo o que aconteceu. Ah, Porque legal. quando a gente tem esse código do urgente, importante, assim, Marcela, você precisa prestar atenção nisso aqui agora, que a gente precisa da sua ajuda. Muito Então, o bom. código de urgente e importante faz eu sair de algumas reuniões. Uma que o Lisandro da XP me ensinou, que eu achei legal, ele falou que eles fazem um acordo entre o time, que é, galera, não precisa dar bom dia, perguntar se tá tudo bem, tá? Então, a gente já tá tudo certo. Então manda mensagem direta. Se eu tô sem a casa, e aí, tudo bem? Aí demora tempo depois, tudo bem? Você, aí, putz. Enfim. Gente, aqui a gente está recapitulando, então, a nossa aula de ontem, que é como colocar o plano em prática, foi com o Marcelo Germano. A Marcela Rezende agora deu um pouco da visão dela sobre isso. O objetivo da noite de hoje é a gente falar mais sobre marca e cultura, aspectos essenciais, marca versus growth. Vou dar uma provocada aqui na Marcela sobre isso, a gente sempre discute esse tema e ela é uma ótima pessoa para comentar. Isso está no nosso capítulo 18 do plano, tá? Estou com ele físico aqui. Qual que é a página mesmo, Marcos? 280. Se você não tem o plano, são 500 páginas, manda plano no chat. Quem está no YouTube, só funciona essa automação aqui no Instagram, tá? Então você tem que entrar no Instagram, mandar plano no chat, abrir essa página, capítulo 18, que a gente vai falar sobre construir personalidade da sua empresa. A palavra-chave da noite é personalidade, personalidade de marca, tá? E a ideia é que a gente meio que preencha isso junto, assim, com as opiniões da Marcela, que é a nossa advisor, nossa consultora da noite. E toca o sininho aí se você tiver um insight. Já vi vários aí desses primeiros minutos que foram bem legais, várias dicas práticas. Dito isso, Marcela, introduz para nós a tua visão sobre o tema. Tu até tá aqui na primeira página do capítulo, ó, tá ali. Bora lá. Bora lá. Marca versus growth, a gente já teve essa discussão algumas vezes. Qual que é o mais importante? E aí a gente entra no exercício aqui na prática. Tá bom, deixa eu lá. Bora lá, deixa eu trazer um pouco do que eu tô fazendo hoje, Tá bom. tá? Depois de ter passado em algumas empresas aí, em mais de 20 anos de carreira. Para mim, growth, e que eu implementei na equipe, é uma mentalidade. O que significa isso? Tudo que a gente faz,
seja de construção de marca, seja equipe de rede social com post, seja equipe de conteúdo ali fazendo um blog, ou seja equipe de performance que está rodando os criativos, seja turma de SEO, todo mundo tem que trabalhar com a mentalidade de growth. O que significa isso? Eu estou fazendo isso com um objetivo. E esse objetivo eu preciso ter KPIs. Seja ele KPIs de marca ou seja ele KPIs de performance. Esses KPIs vão ser atingidos ou não? Então, toda a minha equipe trabalha com mentalidade de growth. Então, eu estou fazendo algo porque eu quero atingir um KPI. E qual que é esse número que eu quero atingir? O que é isso que eu quero atingir? E depois a gente mede para saber se aquilo foi atingido ou não. E aí, obviamente, a gente tem o curto, médio e longo prazo. Então, essa é a primeira coisa. Não tem nenhuma cadeira na minha equipe com o nome de growth. Eu dividi a equipe em 2 pedaços. Então, todo mundo tem essa mentalidade. E os 2 pedaços são, uma frente cuida de marca. Então, o que essa frente faz? Então, eu tenho design, a equipe do banco é super enxuta, tá? Então, a gente tem lá 10 pessoas no total e a equipe trabalha de uma forma muito... O banco inteiro tem 115 funcionários. Pra vocês terem uma ideia. Pra você ter uma ideia, assim, a equipe é bem enxuta. Então, uma equipe de marca, eu tenho designer, eu tenho time de conteúdo, a pessoa de conteúdo, eu tenho rede social, eu tenho pessoa que faz evento, isso tudo se entra do lado de marca. Do outro lado, eu tenho o time de aquisição. E eu não chamei de, como eu mencionei, não chamei de growth de propósito. Esse time de aquisição, eu tenho a pessoa de performance, eu tenho a pessoa de dados, eu tenho uma pessoa de SEO, programador. Então, eu tenho nessas 2 frentes, obviamente que a equipe de aquisição, ela é uma equipe mais focada em número, né? De número ali do tipo, quantos clientes eu estou trazendo, qual que é o CAC, qual que é o LTV. Tem métricas muito mais focada nessa quantidade de cliente, o cliente está transacionando quanto, qual que é o LTV desse cliente. E do outro lado um suporte para esse time de aquisição e vice-versa. Então, os 2 times, eles precisam trabalhar com essa mentalidade do ok, o que eu estou trazendo para a companhia? Eu estou atingindo o meu KPI ou não estou atingindo o KPI que a gente definiu para aquela atividade, para aquele plano, para aquela campanha, para aquela ação. Então, e aí eu tenho feito alguns benchmarks no mercado. Justamente para construir essa equipe, eu fiz algumas trocas de benchmark com bancos, outros bancos, onde tem 2 estruturas, ou seja, tem uma estrutura ali separada em aquisição, ou chama de growth, e uma estrutura de marca, de branding, e bancos que têm estruturas onde tem um CMO e fica tudo embaixo do CMO. E eu fiz também benchmark com outras empresas, que eu admiro a maneira como fazem marca, mas que não necessariamente são banco, né? Não necessariamente é uma estrutura B2B. Eu fiz benchmark com B2B e B2C. E é mais difícil estar tudo embaixo de uma pessoa? Porque você tem que ter skills complementares, né? Você tem que trabalhar a história da construção de marca e você tem que ter muito forte essa parte numérica para conseguir dar pace e fazer com que a equipe trabalhe com KPIs. Só que eu, baseado na experiência aí de 20 anos, eu acredito que é o melhor formato. Eu acho que é o melhor formato porque eu acho que a empresa ganha muito mais quando a construção ela é feita em conjunto do que quando ela está separada. Porque eu acho Legal. que a equipe de marca, ela tende a trabalhar sem KPI e ela tende a trabalhar muito como é que eu posso dizer? Muito focada na construção de marca sem pensar na aquisição do cliente. E do outro lado, não pensa na construção de marca. Então, para você conseguir fazer com que a sua empresa ela seja alavancada da melhor maneira possível, ou seja, ela traga mais clientes da melhor maneira possível, ela se comunique, ela precisa dos 2 trabalhando em conjunto. E quando você está embaixo de 2 líderes, isso é bem mais difícil de acontecer. Sim. Um lance que a gente já falou várias vezes, é legal falar para a galera, é que no fim das contas, muita gente associa o lance da marca com só campanhas de
impressão consistente, né? Do Não. ver Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. No fim É, das contas, a gente tem que crescer, tem que vender e a gente constrói marca enquanto vende, né? total, total. E aí, esse é o ponto. Se você tem um time forte de aquisição, de venda, mas que está com um branding muito alinhado, Uhum. isso é maravilhoso. Porque além de você estar trazendo cliente, você está construindo reputação. Você está construindo a tua marca da maneira correta. Uhum. Porque mesmo que você coloque dinheiro no fundo do funil, se ele está alinhado na sua construção de marca, não tem erro. Você está Sim. fazendo da melhor maneira possível. O que eu não vejo em muitas marcas é isso. Você vai estar fundo de funil, aqui a gente só performance e não tem nenhuma construção. Ou seja, você não faz nenhuma construção proposital de reputação de como é que você quer ser reconhecido no mercado. Aham. Esse é o grande erro. Sim. Top demais, top demais. Então, ó, a gente está muito confiante nessa ideia, então, por isso que a gente trouxe isso no plano. Então, a gente tem que crescer, a gente falou muito sobre crescer, times de venda, jornada lá no começo das nossas sessões de lives, nos capítulos que estão aqui no nosso material. Mas é isso, a gente, enquanto está vendendo, enquanto a gente está adquirindo clientes, a gente tem que construir marca, tá? Aí, beleza, mas como que faz isso na prática? Então, o que que significa estar construindo marca? É a qualidade do meu logo? É o design? O que que é? Explica para nós um pouco desse frame que está aqui, Tá bom? Marcela, que é um trade marketing da própria Marcela, ela que tem esse conceito aqui que a gente trouxe por material para trazer para vocês, onde a cultura está na base e a marca está lá no topo da pirâmide. O que que aconteceu comigo? Lá atrás, quando eu virei mentora, em 2020, muitos empreendedores chegavam para mim e falavam: Marcela, como eu construo marca se eu não tenho dinheiro? Essa era a grande dor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não tem tempo. Porque todo mundo, quando cria uma empresa, está focado em vender e está focado em melhorar produto. É isso. Então, como é que eu melhoro o produto e venda? Mas eu não estou me preocupando com construção de marca, eu não estou me preocupando com marketing, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para fazer isso. Como é que eu faço isso? E aí, baseado nessa dor, eu falei, bem, deixa eu dar um passo para trás, ou seja, deixa eu estudar e tentar entender aqui uma pattern no mercado Uhum. para eu conseguir trazer alguma coisa simples e fácil. Muitas coisas que tem no mercado, principalmente do marketing lá atrás antigo, é tudo muito complexo. E é Uhum. muito não aplicável para o dia de hoje. Porque você está ali, né? Eu fiz essa migração de multinacional para startup. Quando você está trabalhando na startup, você tem que fazer tudo. Você tem que fritar o ovo, você tem que fazer o arroz, você tem que Sei servir bem. o feijão, você tem. Não, não tem essa. Então, como é que eu consigo trazer alguma coisa fácil para os empreendedores conseguirem aplicar no dia a dia da maneira correta? E foi aí que surgiu esse framework que era um formato de pirâmide. E o que eu entendi ali das empresas? Tanto as empresas da nova economia quanto as empresas da velha economia, o que elas tinham em comum que eu podia tirar dessa construção de marca? Então, vou trazer empresas como Nubank, Disney, Nike, e aí empresas menores, Bate o Latte, Dengo Chocolate. Bate o Latte e Dengo Chocolate, gente, eles pegaram um commodity, transformaram em marca brilhantemente. Porque eu tô falando de chocolate e sorvete, que Aham. tem quantas sorveterias na rua e quantas chocolaterias. Sim. Então, o que essas empresas têm em comum? Essas empresas têm em comum algo que a cultura delas, ou seja, a cultura dentro de casa, é muito, muito forte. Então, o que significa isso? Significa que quando você tem uma cultura muito forte, que é essa base aí, ó, da pirâmide, a pirâmide vermelha mais escura, que é a base ali, que eu chamo de alma da marca. Quando você tem uma cultura muito forte, para você criar o teu posicionamento, para você criar a tua proposta de valor, para você criar a tua personalidade, para você criar a tua estratégia verbal e visual, é muito mais fácil e sai de uma maneira muito mais consistente. Então, o que eu acredito? O que você precisa aterrizar? Propósito, missão, visão e valores. O que é isso? Propósito. Qual que é a tua razão de existir no mundo? Você está aqui para quê? A sua empresa existe para quê? Qual que é o impacto que você quer gerar no ecossistema brasileiro?
Qual que é o impacto que você quer gerar para a sociedade e para os empreendedores? Isso é o primeiro. Missão é o que você entrega, o que você faz. Então, Google. O Google ele quer melhorar a vida das pessoas. Como? Organizando as informações mundiais e deixando elas úteis e de fácil acesso. Então, essa é a missão deles. Então, eles querem gerar um impacto, eles querem melhorar a vida das pessoas e eles fazem isso através de organizando a informação mundial. E aí, qual que é a visão deles? Que é ali a seta, a linha de chegada. O que você quer? A visão deles é ser o maior buscador do mundo. É como se fosse, muita gente chama de BREG, né? Qual que é o teu sonho grande ali? E aí você pode ter algo, aí eu quero ser o número 1, ou você pode ser de gerar impacto. Por exemplo, a visão do G4 Educação é gerar 1 milhão de empregos até 2030. Essa é uma visão. E os valores que vem por último quais são os comportamentos que você aceita naquela corporação? Que é como se fossem os mandamentos da igreja. Uhum. Quando você vai na igreja, tem 10 mandamentos que você tem que seguir ali para conviver naquela sociedade. Sim. Então, quando você está na empresa, quais são os comportamentos que regem ali aquela empresa? E nesses comportamentos, você tem que colocar quais os comportamentos que são aceitáveis e o que não são aceitáveis. Sim. Dito isso, você construiu a cultura, que é a primeira etapa de uma construção de marca. E por que isso é muito, muito, muito importante, Denner? Se você não construir intencionalmente a tua cultura, os teus funcionários, os teus colaboradores vão construir por você. O que significa isso? Se você não declarar, eu, companhia, acredito nisso, eu quero chegar nesse lugar, meus comportamentos aqui dentro são esses, o que os colaboradores virem do dia a dia, eles vão começar ok, mas essa empresa é sobre isso, essa empresa que eu trabalho é sobre isso. E aí vai se criar uma cultura que não necessariamente é aquela cultura que você, fundador, empreendedor ou CEO, construiu. Sim. Então você precisa fazer essa construção intencionalmente. Esse é o primeiro passo. Sobre isso Vai. aqui, Marcela, se isso aqui for insight para vocês, eu jogo o sininho ali no chat para nós. Sininho a gente sempre toca aqui na V4, é um dos símbolos que a Marcela logo vai falar sobre isso também, estratégias, símbolos e coisas do gênero. Mas só recapitulando, conectando isso que tu falou agora e dar uma evidência que todo mundo vai poder entender e até conecta com o que a gente falou ontem com o Marcelo Germano aqui também. Pensa, cara, nos países, né? Os países, no fim das contas, tu pega o Brasil e a gente sabe os estados que o Brasil tem. Aí tu pega uma Alemanha, que foi destruída nas duas grandes guerras completamente, e ela hoje é a terceira, quarta maior economia do mundo. O Japão foi destruído na última guerra e hoje é uma das principais potências do mundo. Os Estados Unidos tem ou pega as duas Coreias, né? As duas em guerra, toda ferrada, uma tem uma cultura, outra tem outra cultura, os resultados são completamente diferentes. Os Estados Unidos, que a gente conhece muito da cultura. Pô, vocês sabem mais sobre os fundadores dos Estados Unidos do que sobre Pedro Álvares Cabral, sobre os fundadores do Brasil. Então, essa essência da cultura que a Marcela está falando, que ela vai construir o resto do que a gente vai falar, sobre como as pessoas se comportam, como as pessoas percebem, como a audiência externa vai. Aí isso vai se transformar em conteúdo, vai se transformar em cinema, em bandeira, em figuras que transmitem aquela mesma ideia do Lincoln. A gente sabe mais do Lincoln do que de qualquer presidente do Brasil. Ninguém sabe a história do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos e eu morei na França. Todo mundo sabe a história do país. A gente sabe mais da história da França do que da história do Brasil. Total. Então, essa essência, se ela não for bem pavimentada, acaba que tu constrói uma cultura ou mal direcionada, né, que vai acabar caindo no lugar que não é o resultado que tu deseja, ou ela só vai ficar fraca, porque ela vai ter ícones fracos, fundações fracas, né, e ritos fracos. Pega a nossa Constituição. Quem é que leu a Constituição do Brasil? A gente sabe mais sobre a Constituição americana do que a Constituição brasileira, porque ela é uma peça mais bem construída até de comunicação, né? Total. E essa construção de cultura interno é uma construção de repetição. Então, a partir do momento que você identificou esses elementos, né?
qual que é o propósito. Lá no plano tem um exercício. Tem Sim. exemplos no plano e tem um exercício. Então, a partir do momento que você identificou, como é que você reverbera isso e atrai e traz isso para o dia a dia. Então, através de ritos, de rituais, através de o que tem no escritório, através de prêmio que você dá, qual é o colaborador que representa os meus valores nesse mês, qual que é o projeto esse mês que vai ganhar o prêmio do valor X, quem representa os nossos, né, o nosso propósito. Então, isso tudo que você faz ao longo, né, da jornada com os colaboradores vai construindo cultura dentro de casa. Isso é a base de uma construção de marca. A gente vai trazer ali, amanhã você vai trazer um case da CIMED. Você olha o que eles têm de cultura dentro de casa. Amanhã o Eric vai contar para vocês do que eles fazem, que o João Adib traz de cultura dentro de casa. Com certeza um monte de coisa. Você vê ali, todo mundo usa amarelo. Você vê, eles têm ali o Fly Now, eles têm... E muitas outras coisas que a gente não sabe no dia a dia, mas que eles vivem lá para você conseguir construir essa cultura muito forte. E eu já falei isso para você num outro podcast que a gente teve. Eu falei, Denner, você faz cultura, você faz construção de marca sem saber que é construção de marca. Então, você não vem que não tem para falar que você não é um construtor de marca que você é. Sim. Não tem não querer. Porque é isso, entendeu? Você precisa. Se você olha para a V4 hoje, muitas das coisas, você vê os colaboradores da V4, todas as trocas que eu tenho com o time da V4, é todo mundo muito parecido, é todo mundo muito focado em resultado, todo mundo focado em entrega, os códigos de todo mundo é muito parecido. E aí você acaba virando e criando uma comunidade daquelas pessoas que trabalham naquela companhia, porque as pessoas começam a se parecer, a trabalhar de forma igual, a ter pensamentos, né, na mesma direção. Então, isso é construção de cultura. E isso começa dentro de casa. Isso é a base para uma construção de marca. E outra entidade que eu acho que é um grande exemplo disso para a sociedade, outras entidades são um grande exemplo disso para a sociedade, religiões, né? Então, aquele papo, né? Se a Bíblia bastasse, não existiam as igrejas. Então, uma coisa é criar a tua Constituição ali, criar teus fundamentos, que toda religião vai ter o seu fundamento, e tu vai ter o hábito de cultuar aquela cultura. O Jim Collins ele fala sobre cultuar a cultura, e essa construção muito bem fundamentada, com um bom ato de cultuar, vai fazer o negócio ficar sólido e tu criar grandes fãs, porque esse é um grande fato que eu tenho na minha cabeça para entender que de fato marca faz diferença, é dentro desses dois aspectos, de alguns aspectos, que é, por exemplo, religião ou política. Não importa qual seja a sua religião, não importa em quem você votou, vai ter milhões, bilhões de pessoas que acreditam em outra coisa profundamente e que votaram em outra pessoa e não estão nem aí para o seu candidato. Ou seja, esses dois aspectos são super etéreos também, são sobre ideias, são sobre fundamentos, sobre valores, sobre cultura, e aquelas pessoas acreditam, não importa o quanto você acha estúpido a opinião dela, ela acredita naquilo lá, porque ela acredita naquele fundamento e tudo mais. Ou a nação, né? Se for pegar o país, o que é um país? O país é uma invenção, né? Não é um fato concreto, mas vem dessas questões. Tem um cliente nosso aqui que faz isso muito bem, que é o Brasil Paralelo. Que eles têm lá, eles estão nesse aspecto da cultura, o produto deles é sobre cultura. Eles lançaram um filme essa semana, tinha 100 mil pessoas ao vivo olhando o filme de 2 horas no YouTube. Então, e eles criam um monte de fãs, porque eles são um negócio sobre a história do Brasil, sobre a cultura, né? Nos vieses, nos valores que eles acreditam, e é só sobre isso. O produto da empresa é só sobre bater em valores, fundamentos, sobre cultura, e naturalmente isso constrói uma grande marca. Quem aqui está nos vendo e é um fã do Brasil Paralelo, é um assinante lá do Brasil Paralelo, provavelmente tem muita gente que seja, né? É um dos maiores streamings do Brasil, tem 500 mil assinantes. Então, de fato, isso faz diferença no resultado, né? Sim, e aí, por isso que eu trouxe o exemplo ali dos 10 mandamentos da igreja, né? E exemplificando também isso que você acabou de dizer, toda vez que você vai na igreja, o padre repete.
Ou seja, todo Perfeito. mundo já sabe e ele continua repetindo. Porque as Isso é pessoas construção de. esquecem. E as pessoas esquecem. E aí eu até comento com o time assim, ó, como é que a gente sabe se a gente está no caminho correto na construção de cultura? Quando a equipe fala, mas não aguento mais ouvir isso, significa que você está no caminho certo e continua fazendo. Porque vai Legal. chegar numa hora, e o mais legal disso tudo vai chegar numa hora que o que vai acontecer? Isso vai estar tão arraigado ali dentro da companhia que as pessoas vão começar a falar, não, mas vou dar um exemplo aqui, madeira. Um dos princípios é fazer mais com menos. Eu já Uhum. presenciei casos onde funcionário chegou um para o outro falando, mas peraí, você está tomando essa decisão, você não está seguindo o princípio de fazer mais com menos. Você está fazendo uma coisa totalmente diferente do que a gente acordou que é um dos nossos princípios que para a gente é importante como companhia. Isso é que legal, porque vira o dia a dia. É como se fosse, né, o código daquele grupo de pessoas. Código de Isso, conduta, né? exatamente. E isso é muito, muito, muito importante. Como eu menciono ali na metodologia, é a base de uma construção de marca forte. Porque não Porrada. adianta você fazer só do lado de fora. Porque o que acontece? Se você faz do lado de fora, ela é superficial. E ela é fake. Tudo que é superficial e fake, ele não perdura muito tempo. Uhum. Então, se você cria uma base sólida, uma base firme, você expande ela e constrói ela para fora. Eu não sei porque que esse coração saiu. Não sei. Nem fiz um coração, só fiz uma pirâmide. Mas você expande ela e coloca ela para fora. Então, essa é a Irado, primeira muito legal. fase. E teve gente aqui perguntando do meu livro. Meu livro sai com a editora Gente ano que vem. Olha Provavelmente aí, no meio do ano. Então, só respondendo quem me perguntou top. aqui. Vamos fazer uns combos com ciência do marketing, Vamos. que é também da Vamos fazer editora uns Gente. combos. Vamos embora Tá. lá. Gente, vocês vão ter. Quer completar aí? Não, não, manda lá. Você ia falar do livro. Não, eu ia falar aqui do material, tá? Então, tudo isso que a Marcela tá falando, a metodologia dela, tá aqui nas páginas do plano que vocês estão recebendo aí, quem não recebeu. Então, por exemplo, aqui a gente provoca a galera, né? Pô, preenche qual que é o teu propósito. Exemplo, nosso propósito aqui de marca, honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. Então, esse é o propósito que a gente escreveu aqui. Como que isso se reflete numa ação? Pô, a gente vem aqui ensinar a galera como crescer o seu negócio. A gente tem imagens de vários empreendedores pelos ambientes da V4. O nome das salas são nomes de empreendedores. A gente traz case com os clientes. Então, a gente vai refletindo em ações e, na prática, os nossos clientes são essas pessoas, também se identificam e por isso que o negócio flui nesse sentido. Faz sentido aqui? Totalmente. Tá. E- Missão, né? Vai, fala então aí. vai lá. Missão. Missão. A nossa missão é gerar 1% do PIB do Brasil, tá? Então, e do mundo, né? Primeiro o Brasil, depois do mundo. Por que que a gente botou essa missão? Porque é a métrica de sucesso do nosso cliente, né? Esse foi os grandes diferenciais que a gente se posicionou no mercado. Era muito mais fácil para mim, para V4, falar assim, ó, vou fazer 5 posts para ti, vou fazer uma landing page, um site. Só que isso não é o real valor que o cliente espera, não é isso que vai honrar e impulsionar ele. O que vai honrar e impulsionar ele é eu pegar a empresa e fazer ela crescer. Pegar isso com tantas empresas, fazer elas crescer tanto, que a gente vai movimentar parte do PIB, né? Para mim, fazer 1% do PIB do mundo, eu teria que gerar de receita para meus clientes US$ 1 trilhão. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso BREG, o objetivo de dar frio na barriga. Pô, US$ 1 trilhão de receita gerada no nosso trabalho. A maior parte dos meus concorrentes vão falar assim: ó, prefiro vender 5 posts por semana, prefiro vender um site, porque se comprometer com isso é muito complexo, né? Dá um frio na barriga, que é exatamente a metodologia, né? E aí tem um outro ponto também que a gente não mencionou de cultura, que é quais são os benefícios de você ter uma cultura forte? Você tem muito menos turnover, né? A quantidade de pessoas que entram e saem na sua companhia é muito mais baixo. É muito mais fácil de você recrutar. Por quê? Porque você sabe exatamente quem que você quer trazer para a tua equipe. Porque se você tem muito claro aquele código de cultura, se você está entrevistando um candidato, por mais que esse candidato ele tenha skills técnicos, competências técnicas para poder entrar naquela corporação,
pode ser que de cultura, quando você está claro, você fala, não, essa pessoa não tem nada a ver com a cultura dessa companhia. Então, o Sim. fato de você ter uma cultura aterrissada e muito forte te traz vários benefícios. É muito mais fácil de você recrutar. Então, das pessoas olharem, poxa, a cultura dessa companhia é uma cultura, né? Eu consigo entender ali qual é o comportamento esperado, o que não é o comportamento esperado, como é que as pessoas agem ali dentro, no que elas acreditam. Então, tem um monte de benefício, tanto benefício em termos de número para a companhia, quanto benefícios qualitativos e quantitativos, né? Para o candidato e para a companhia. É muito, Sim. todo mundo. Ninguém hoje entra numa corporação para trabalhar se você não. Minha pergunta que você faz é como é que é a cultura dessa Sim. companhia, né? Como é que ela funciona? Como é que as É igual pessoas ao país, trabalham? né? Tu quer morar sei lá, no Cazaquistão? Pô, não conheço a cultura, não vou morar no Cazaquistão. Tu quer morar em Miami? Pô, Miami é muito próximo da Total, cultura que eu conheço. exatamente. Então, vamos. Isso é a base, cultura. Podemos ir para a segunda Podemos, parte? Então, a podemos. partir do momento que você aterrizou a tua cultura, o que você faz? Você vai para a sua segunda parte da metodologia que chama estrutura. A primeira é a alma da marca. E segunda é a Uhum. estrutura. O que é a estrutura? A estrutura são os elementos que você vai colocar de pé para você se apresentar para fora. Apresentar para fora quem? Apresentar para os seus clientes, para os seus parceiros, Uhum. apresentar para os seus investidores, que é essa parte ali da estrutura, que faz a construção de marca. Então, tudo começa com a cultura e isso termina na construção de marca. Então, a primeira coisa é o posicionamento. O que é o posicionamento? É a tua proposta de valor. O que é a tua proposta de valor? É o que você, é a interseção do que você faz bem, do que seus clientes querem comprar. Então, isso é muito mais fácil você aterrissar a partir do momento que a tua cultura ela está construída. Então você faz isso. E para que você faz a tua proposta de valor? Primeiro, para você se diferenciar dos concorrentes, né? Então você se diferencia dos concorrentes através da tua proposta de valor. E para você, obviamente, atrair a atenção dos consumidores. Tá, apareceu mais um. Eu não sabia que o Instagram tava com esse negócio também Ai, novo. ai, ai, ai. Então, essa sua proposta de valor, você aterriza ela para mostrar, ok, eu tenho algo para você e eu sou que é muito mais interessante do que você comprar da concorrência. Então, essa é a primeira etapa ali da estrutura, é fazer a proposta de valor. Tem uma metodologia, e no livro tem também, tem uma estrutura que eu coloco declaração de posicionamento, que você responde 5 perguntas. O que você vende, para quem que você vende, qual que é a falha nos seus concorrentes. Então você responde isso e você meio que aterriza isso numa frase. E essa frase é a frase que você vai usar para aterrissar a tua proposta de valor para todo mundo. Por Tipo, o quê? nosso negócio é vender o seu. Exatamente. Por quê? Porque é muito perigoso você deixar isso para as pessoas, cada um falar o que ela acha da proposta de valor da V4. Então, se Uhum. você coloca a proposta de valor de uma maneira clara e, e mostra para todo mundo da corporação, todo mundo vai saber falar a tua proposta de valor. E não só, não vou usar só no meu material de marketing. Então, a partir do momento que você traz ali para os seus colaboradores, para todos os seus stakeholders, né, para os seus investidores, seus clientes, as pessoas entendem o que você faz. Então, isso é a primeira etapa da estrutura, que é o posicionamento, é onde está ali a sua proposta de valor. A segunda etapa é a estratégia verbal, que aí eu te digo que mais de 90% das empresas, eu chuto dizer que 99% das empresas do Brasil não fazem. Que o Ah, que tem ali dentro na estratégia verbal? A estratégia verbal tem 3 coisas. Na verdade, a primeira é qual que é o seu tom de voz, qual que é a sua, né, qual que é o tom de voz. Eu sou uma empresa séria, eu sou empresa formal, eu sou informal. Eu sou uma empresa que brinca ou que fala, né, usando
brincadeiras ou não. Eu sou uma empresa. Então você tem alguns elementos ali que você vai definir qual que é o seu tom de voz. Uhum. Segunda coisa é a tua personalidade, que muita gente usa os arquétipos para definir ali qual que é a minha personalidade da minha empresa. E a terceira é a tagline. A tagline, ela explica o teu negócio. Então, vou dar um exemplo do banco ali. Quando eu cheguei no banco, todo mundo perguntava, mas o que é o Stark Bank? E aí eu falava, é um banco de empresas. Aí eu falei, não, gente, a gente precisa aterrissar aqui uma tagline, porque as pessoas têm que entender assim o que a gente faz. E a gente aterrissou o banco das empresas. Então, o Stark Bank, o banco, você já entende logo que é um banco B2B, que eu não atendo pessoa física e que o meu foco são as empresas. Mesma coisa no case de madeira. Madeira, tinha logo madeira, e muita gente perguntava, mas só vende madeira lá dentro? Eu falava, não, não só vende madeira lá dentro. Vende outras coisas também. E aí, às vezes, você passava em frente à loja, você via a vitrine, e tava lá, madeira. Eu não conseguia olhar dentro da vitrine, você acha que tem madeira lá dentro. Eu falei, não, gente, a gente precisa fazer uma tagline aqui para explicar às pessoas. A gente criou uma tagline que é móveis, mais decoração e tudo para sua casa. Então, eu tô passando em frente à loja, não consegui ver o que tem dentro da loja, vi madeira no sinalizador ali, tem a tagline embaixo, eu já sei do que aquele negócio se trata. Então, a estratégia verbal, ela abrange esses três elementos: tom de voz, personalidade e tagline. E aí, por último, para completar a estrutura da pirâmide, vem a estratégia visual, aonde todo mundo faz primeiro. Então, você foi lá, abriu uma empresa, registrou e cria uma logo e decide qual vai ser a cor, tá tudo certo. Eu também fiz isso, não tem problema. Só que o problema é que um momento que você revisitou ali cultura, revisitou qual que é sua proposta de valor, qual que é o seu posicionamento, como é que você vai se posicionar perante o teu público-alvo, qual que é a sua personalidade, qual que é o teu tom de voz, você precisa olhar o seguinte, ok, qual é a logo que me representa, quais são as cores que me representam, quais são as ilustrações, qual que é o universo visual que vai vender isso tudo que eu coloquei no papel. Um excelente exemplo disso, que me vem bem bastante à cabeça, Marcela, é o Smoosh da Nike. Porque se fosse pensar, pô, criar uma marca de tênis, que o nome é Nike, que é uma deusa grega, pô, vai vir na tua cabeça fazer sei lá, a silhueta da deusa grega. Agora, aquele símbolo ele é tão genial, porque ele é super simples, mas ele está super conectado com a essência dos Total. valores e tudo que eles queriam transmitir, né? O Smoosh lá, o login Não, o símbolo da total. Nike. Não, e eu gosto muito do exemplo da Nike. Infelizmente, agora eles estão sofrendo financeiramente por uma Sim. decisão muito errada do CEO. Mas tudo bem que se Deus quiser vai ser consertado, porque eu gosto muito da marca, eu acho que é um case absurdo. Mas a Nike é um ótimo exemplo de ter feito uma pirâmide extremamente alinhada em termos de cultura, o que eles vivem lá dentro, o que eles praticam lá dentro e como é que eles se posiciona para fora para o público. E aí, proposta de valor deles, identidade verbal, ou seja, quando você olha tudo que a Nike faz, é tudo muito consistente e toda a estratégia visual, né? Uhum. Ele tem aquela coisa que eles falam: se você tem um corpo, você é um atleta. E eles Uhum. honram mesmo os atletas, né? E tem todo o universo visual deles é voltado para isso. Então tem muita consistência ali nessa construção da Nike. É. Então, a partir do momento que você aterriza essa pirâmide, que você constrói isso tudo, você não só faz essa construção de cultura intencionalmente, ou seja, você intencionalmente diz ali para aquelas pessoas qual a cultura que você quer construir, como você faz essa construção de marca para fora da companhia. Legal. Que é o mesmo perigo, essa história de se você não construir cultura em marca intencionalmente, ou seja, eu quero que as pessoas me reconheçam assim, por isso, através dessa cor, através desse posicionamento.
Se você não faz isso proposital, qual que é o perigo disso? Cada canal que as pessoas te verem, se você, né, se apresenta de um jeito no YouTube, se apresenta de outro jeito no Instagram, se apresenta de outro jeito quando você está fazendo os seus ads. O perigo Uhum. disso é que cada um vai interpretar a tua companhia de uma certa maneira. Sim. Então, por isso que é muito importante você propositalmente construir dentro de casa a cultura e, através dessa construção de dentro de casa, extrapolar ela para fora e construir para fora do mercado o que você, como você quer ser reconhecido por. Muito bom. E esse aspecto visual também tem. A galera, toca o sininho aí se vocês estão tendo insights, estamos vendo vários aí no chat. Tira um print da live e marca a gente aí depois para a gente ver quem esteve aqui com a gente. E esse lance do visual, ele me lembra um case que eu gosto bastante de uma marca da Inglaterra que chama Gymshark, que é um nome ruim, o logo é ruim, Tá? o símbolo é ruim, mas vende 200 milhões de pounds lá no e-commerce. Porque é uma marca que tem 12 anos, foi investida pela General Atlantic agora, mais recentemente, com 300 milhões de dólares. Só que a essência da marca é muito boa lá, então ela tem todos esses elementos que a gente está falando, e mesmo que esses aspectos visuais que eu faço, pô, o nome da marca é Tubarão na Academia, e esse é o nome, o logo é um tubarãozinho, só que isso é tão conectado com a essência do que eles são, quem quiser depois acompanhar lá, Gym Shark, ela é um sucesso, assim, tu vai em qualquer lugar em Londres, academia, coisa só da esportes, vai ter galera usando o tubarãozinho da Gym Shark, lá, de um fenômeno de DNVB. Porque é muito conectado com a essência dos caras, mesmo que o teu visual não seja tão artístico, tão incrível, aparentemente até meio tosco. Pô, se for ver Apple até virar a Apple era um nome meio tosco, né? Agora, Sim, tudo que se criou ao redor e como conectava tava com essa essência que virou o ícone que virou, né? total. E aí tem um outro perigo aqui, Denner, que é muitas das vezes você contrata uma agência para poder fazer, eu quero fazer um novo posicionamento, né? Quero fazer um novo rebranding da marca. Só que se você chama a agência, se você não dá a base para a agência, ou seja, ok, vocês vão trabalhar nesse, né? Fazer me ajudar nessa parte da estrutura, só que meu propósito é esse, a minha missão é Uhum. essa, a minha visão é essa e esses são os valores da minha companhia. Eu quero que você construa essa identidade baseado nisso. Esse é o maior erro dos empreendedores. Porque os Uhum. empreendedores, quando chegam para uma agência, chegam e falam: eu quero que você construa aqui para mim um branding. Só que ninguém dá nada para a agência. E aí ele fala: eu acredito nisso, nisso. Que quando a agência vai construir um brand book, uma identidade visual, eles precisam se apoiar em algo. E É, aí que vem o erro. Por quê? Eles criam um propósito, uma missão que não necessariamente é o que o founder acredita. E aí a construção fica vazia. Por sim. isso que é muito importante essa questão de gastar tempo na parte da cultura. E mesmo que você. Eu sou totalmente a favor de, né, dos empreendedores. É difícil fazer essa construção dentro de casa, tá? Não é uma Sim. construção fácil. Tem muitos elementos, tem muita coisa que precisa ser analisada. Só que se você chega, o meu propósito aqui é honrar empreendedores, é fazer com que os empreendedores vendam mais. É muito mais fácil para isso ser construído e ser Sim. decodificado. Sim. Então, isso também é uma dica aqui para as pessoas que estão aqui e estão passando por esse Ah. processo. É que a galera normalmente contrata uma produtora que faz logo e acha que esse é o trabalho de construção de marca, né? Sendo que o trabalho sério, turma, de construção de marca é um trabalho que facilmente tu gasta 500, 800, 1 milhão de Total, reais para fazer. Então o total. cara vai lá, contrata um designer, paga 20 mil, 50 mil, 100 mil. Não é isso, cara. Um trabalho bom de construção de marca. Nespresso, Track and Field, própria Nike, não são marcas que foram criadas sem uma ajuda de um assessor externo, só que não é barato. Não. Não é barato fazer, porque, pô, esse trabalho de pesquisa, de ir lá e conversar com o cliente, com os founders, com a empresa, e conseguir
conectar todos esses pontos e orquestrar e deixar algo sintetizar tudo isso em algo que ainda conecte e seja maneiro, não é algo simples. Por exemplo, a marca da V4, eu fiz o logo, mas eu não fiz toda a parte de branding e tudo mais. Foi feito por outro sócio meu, que era de uma agência de marca, que era da GAD, que é uma agência super premiada de branding e tudo mais. Ele que veio e deu uma acertada no logo, e ele que determinou, por exemplo, que a gente não podia mais usar azul, só vermelho, por causa do lance da consistência, da mensagem, não sei o quê. Então, não é um trabalho simples. Deixa eu só terminar. Então, ok, a partir do momento que você aterrissou a Tá. pirâmide, para finalizar, ok, Marcela, construir cultura, já aterrisei, construir a estrutura, posicionamento, proposta de valor, estratégia verbal, estratégia visual. Como eu construo isso ao longo do tempo? Através de 3 pilares. O primeiro é a consistência. O que significa isso? Todos os pontos de contato, seja interno e externo, tem que ser falado a mesma linguagem, com o mesmo tom de voz, com as mesmas cores, com a mesma tagline, ou seja, é bater na tecla daquilo que você aterrissou ali. Isso é a primeira coisa. Consistência. Em todos os pontos de contato. Seja você numa apresentação para investidor, ou seja um ads do Google. Ou seja no Instagram. Então, o cliente ele tem que olhar e falar, isso aqui é V4. Isso independente do canal. Então, primeira, consistência. Segunda coisa, frequência. Entrou num canal, o canal não tá saindo, não tá funcionando. Você tem que entrar, você tem que testar, você tem que educar aquela audiência que você tá naquele canal. Então, esse é o segundo ponto de construção de marca, frequência. Então, vou dar um exemplo do banco. Um dos pilares lá do banco, a gente criou o Stark Bank Experience. E aí a gente tem um pilar de esporte, que a gente está fazendo Fórmula 1 e tênis. Tem um pilar de gastronomia. E tem um pilar de música. Adianta eu ir lá, patrocinar um evento de esporte e não falar nunca mais sobre isso? Não. Não vai construir nada. Então eu tenho que ter frequência naquilo que eu vou fazer. Então eu fiz Fórmula 1 esse ano. Vou fazer Fórmula 1 de novo ano que vem. Vou fazer Interlagos. Vou fazer, ou seja, tudo que tem aqui, linkado naquele pilar que eu decidi apoiar, eu vou fazer várias coisas para manter a frequência ali. E por último, uma coisa que muita gente não é ignora, mas nem pensa, é comunicação útil e humanizada. Por quê? Tenha você uma marca B2B ou B2C, as pessoas querem falar com pessoas, ninguém quer falar com robô. Então, mesmo que você tenha um chatbot para atender o primeiro contato, você tem que humanizar o robô. Porque hoje em dia todo mundo saturado, assim, meu Deus, já botou um robô para falar. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda é comunicação útil. O que é isso que o Denner está trazendo aqui para vocês? Olha o tamanho, mostra de novo. O plano tem 500 páginas. Ou seja, aqui tem uma bíblia de tudo para vocês construírem de marketing. Isso é comunicação útil. Então, é muito importante as marcas oferecerem informações úteis aos clientes. Não adianta chegar e falar, o meu produto é o melhor. Eu tenho o menor preço. Então, assim, isso não constrói marca. O mais importante aqui é o que eu cheguei. Tem um telespectador aqui que apareceu. O mais importante aqui é como é que você traz uma informação relevante em tudo que você faz para o cliente. Então, essa parte de trazer informação em todos os pontos de contato, algo que o cliente vai usar e aproveitar e entender, ok, como é que eu faço algo melhor que isso aqui? Isso é muito importante. Porra. Não só pensar em você, mas em pensar em como é que eu ofereço algo melhor para o cliente e algo que vai ser relevante na vida dele. Top demais. Esses três pilares constroem marca ao longo do tempo. Fez sentido, turma? Toca o sininho aí, ó. E falando de conteúdo útil,
Tem dois conteúdos úteis aqui que você pode ter acesso, tá? Manda plano no chat, você vai receber o material. Se você quiser que a V4 preencha o seu plano de marketing, o plano definitivo, baseado em 25 mil projetos, 12 anos de mercado, com a mentoria de todos os nossos mentores, que não só estão mentorando ao vivo todos esses dias, mas também participaram da construção aqui desse material, parte do conteúdo vem da experiência deles também, que a gente, com a nossa experiência, curou, encontrou, achou que faria sentido, de fato, executar assim. A gente pode preencher o plano personalizado para a sua empresa, tá? Se você quiser que eu e o nosso time preencham o seu plano, entregue o seu plano em 4 semanas, no link do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, vai ter o link para você se cadastrar para poder conversar com o nosso time e a gente poder preencher o seu plano, tá? Tem um custo, mas tem uma garantia incondicional. Se você não gostar, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E para você ter acesso a esse plano físico, mais um livro do Cientista do Marketing de presente, a gente vai sortear, vai ter um post no feed da V4 com uma frase da própria Marcela e o rostinho dela lá: você não escala saudável quando não tem uma cultura forte, que é o grande aprendizado que a gente tem aqui, todo esse conteúdo. Então vai ter um post no feed com esta frase, você acessa lá no perfil da V4 e comenta marcando 3 pessoas, que a gente vai sortear um livro físico e um plano físico para alguém que comentar. E é isso, Marcela. Fez sentido? Acho que agregou aí pra galera, né? Espero que sim. Bem, quem gostou também, eu convido para me seguir aí no Instagram, tá aqui, né? E a gente tá, eu trago sempre conteúdo aqui, vai ter informação sobre o livro, quando lançar o livro, e com certeza vamos fazer alguma coisa especial para os clientes da V4, o lançamento Faça. do livro aí. Faça que a gente vai fazer um combo aí com o cientista. Boa. É isso, privilégio, obrigado pelo teu tempo e até amanhã, 19 horas, estamos aqui ao vivo de novo. Boa. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, turma, por ter ficado com a gente até essa hora aí. Top demais. Valeu, galera. Valeu, Marcela. Amanhã, 19 horas. Vamos ver isso na prática com o case da CIMED. Aqui às 19 horas, perfil da V4, com o Eric Shibata, que é o cara de branding marca lá da CIMED. Vai trazer o case dele. A gente vai bater esses aspectos na prática no case deles. Então, marca na tua agenda amanhã, 19 horas. Aí, ó. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu.